Daqui a pouco nós estaremos já iniciando o batismo. A palavra estarei lendo no capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, e o versículo de número 16 a seguir, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, e até a consumação dos séculos. Amém. Ainda em Atos, no capítulo de número 8, e o versículo 33, ou melhor, 34. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto? O profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse a eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais. E o eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Amém. Queridos irmãos, ao observar essa leitura, podemos conscientizar que esses candidatos aqui presentes são uma obra, são uma pregação do Evangelho. Aqui estão os frutos da pregação do Evangelho, das orações de alguém, da dedicação de alguém que esforçou para orar e como também evangelizar. Nós observando que o Senhor Jesus foi quem ordenou: ide ensinai todas as nações, ensinai a pregar o Evangelho, ensinai todas as nações. E ele mandou que batizasse. Interessante. E primeira coisa é o ensino, depois o batismo. Por que disso? Porque a pessoa deve estar consciente o que vai fazer. Se não tiver consciência do que faz, não é bom fazer. Primeiramente, essas pessoas que estão aqui, esses candidatos a batismo, ouviram falar de Jesus. Eles creram em Jesus.
fizeram as suas profissões de fé e passaram pelo estudo bíblico, conheceram a luz da palavra de Deus, o compromisso em que fizeram e agora o compromisso como membro da igreja, tomaram as decisões, após passar pelos discipulados e agora estão aqui livres, prontos para servir a Deus. E estas vestes brancas que vocês estão usando para este ato maravilhoso, isso significa que as suas vestes espirituais estão brancas, não tem mais a mancha do pecado, porque o sangue do Cordeiro já lavou as vossas vestes espirituais. Glórias a Deus, aleluia. E por isso, nesta tarde aqui está a confirmação. Após ouvir e crer e obedecer ao mesmo tempo, agora estão aqui aptos para daqui a pouco ser imergidos nas águas, assim como foi batizado o Senhor Jesus Cristo ali, aleluia, por João Batista ali no Rio Jordão. E observando, tanto é que quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que Filipe foi ordenado para ir pregar lá no deserto, quem sabe até passou pelo seu pensamento, para quem que eu vou pregar lá no deserto? Mas Deus já tinha preparado alguém para lhe ouvir lá no deserto, sem que tivesse pessoas. Mas de repente ele avistou de longe, eu penso, e na minha ideologia, eu tenho uma linha de pensamento. Ele começou a olhar, ele viu uma poeira, quem sabe, um movimento bem longe, ele viu um barulho de uma carruagem, de alguém que estava em cima daquele carro, e estava com a Bíblia na mão. E ele leu as páginas dali de Isaías, no capítulo 53, que falava de Jesus. Porém, ele não entendia. De repente, o carro parou e Filipe perguntou a ele: ei, moço, você entende o que você está lendo? Ele disse: como eu poderei entender se não tem quem me explique? E ele disse: eu vou te explicar, então sobe aqui comigo no carro. E ele sentou ao seu lado e começou a falar de Jesus para aquele eunuco. É Deus, aleluia. E ele creu de tal maneira, ali ele aceitou a palavra. E no mesmo momento ele tinha convicção do seu batismo nas águas, porque ele haveria crido no Senhor de todo o seu coração. Ele não resistiu àquela chama que já estava ardendo no seu coração. O desejo era grande de descer as águas batismais. De repente, ele viu um rio e agora disse: olha, Filipe, e agora o que me impede que eu seja batizado? Olha aqui a água. E ele disse: é lícito se creres de todo o seu coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Parou o carro e ambos desceram naquelas águas e ali aquele moço foi batizado. E Deus confirmou de tal maneira que naquele momento, quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o moço continuou jubiloso, alegre, glorificando o nome do Senhor. Subiu no carro e continuou a sua viagem, mas salvo, cheio da presença de Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Tarde, sim, meu Deus, aleluia. alguém que está aqui, quem sabe com o coração ardendo, e já louvando a Deus por esta oportunidade. Quanto tempo eu esperava que chegasse esse momento. Tantas lutas tiveram na caminhada, mas o Senhor Deus está dando uma grande vitória nesta tarde. Aleluia. Está realizando glórias o seu ao sonho. Senhor. A sua esperança está sendo agora confirmada, realizada. Chegou o dia da sua vitória. Eu acredito que a igreja, a família, como o meu coração também arde de vê-los agora aqui,
alegre, com um semblante alegre, e podemos olhar que tem o brilho do Espírito Santo, identifica isso, que já morreram para o mundo e estão vivendo agora para o Senhor Jesus. Maravilhoso. Aleluia. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? O nome do Senhor está sendo glorificado. Uma das coisas importantes, e o batismo simboliza sepultamento, e não sepulta alguém antes de morrer. Primeiramente tem que constatar se a pessoa está morta, mas mediante a palavra eles identificaram e propuseram, disseram: pastor, não tenho mais desejo do mundo, o mundo eu já morri para o mundo, então agora vão ser sepultados, e quando saírem da água é uma nova criatura. Glórias a Deus. Aleluia. Eu analiso uma das coisas importantes, amados irmãos, que às vezes no tempo em que eu fui batizado, naquele tempo demorava quase um ano para realizar um batismo, porque tinha que esperar de 80, de 90. Quando eu fui batizado, foi 68 pessoas que foram batizadas naquela tarde, lá no sítio. E agora não, agora tudo ficou mais fácil, né? E eu propus, e os obreiros concordaram, a igreja concordaram aqui em Itapurá. Se tiver 2 candidatos a batismo, nós levamos na água. Se tiver até um, nós levamos e batizamos no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Ensina e batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante e já proceder o batismo. Eles foram já todos, passaram pela aprovação pela igreja, estão aqui aptos somente para batizar mesmo. Então essa palavra é uma palavra de conscientização a todos nós. Então nós vamos orar nesse momento. Pastor Adilson dirige esta oração ao Senhor, e depois os cantores continuam louvando ao Senhor bem forte, enquanto irei descer ali para efetuar esse batismo para a glória do nome do Senhor Jesus.